de número 20, por favor. Nós falamos o verso 1 e o 2, né? Falamos sobre os deuses, né? Tratamos aqueles pontos muito importantes sobre os deuses. Falamos no quarto, não farás para ti imagem de culto e escultura alguma, nem nada semelhante a isso, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo da água. Olha só, então, até a questão de tem o oceano, Senhor, tem o oceano embaixo da terra do oceano, nada. Então, isso aqui não é um mandamento meu, senhor pastor Grego, não é uma petição minha, não é algo humano o que nós estamos tratando e para falar sobre armatiologia, sobre pecado. Então, nós estamos tratando diretamente, voltando ao Antigo Testamento, falando de como é que Deus de como que Deus exigiu isso do seu povo e o que é que ele exige do seu povo até hoje. Será se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele mudou o Deus? Não, mas as gerações, as nações, os povos, todos esses povos mudaram. A lei não muda. Então, como tratar a questão armatiológica em pleno século XXI? Então, primeiro vamos conceituá-la no Antigo Testamento, tá bom? Então, agora, por exemplo, nós não falamos lá no capítulo 5, por exemplo, né? O versículo 5, que diz assim, acompanhe comigo: não te encurvarás a elas e nem servirás, porque o Senhor teu Deus é zeloso, que visito a iniquidade, nós falamos sobre isso, né? Que visita a iniquidade dos filhos nos filhos até a terceira e a quarta geração. Aqui nós tratamos, na aula passada, sobre a questão do zelo de Deus, imagina Deus com as suas próprias mãos, com as centelhas do fogo que transferiu do ar, que transferiu da vida, que transferiu para a sua criatura, forma o homem do pó da terra, coloca dentro dele uma centelha de Deus, que é o espírito de vida, sopra o homem, é feito alma vivente, e esse homem agora, que ele cria, que ele forma, que ele é a obra máxima dele da criação, ele agora dá requisitos para ele. E quando se fala em só ele aceita a adoração. Só Deus aceita a adoração. Então, quando fala em tirar a adoração de Deus e colocar a adoração em qualquer outra coisa, que seja um objeto ou algo que seja criado ou que nós criamos, ele é zeloso a esse respeito. Então, nós precisamos entender o zelo de Deus em relação aos seus atributos. E está aqui relacionado, irmã Priscila, literalmente os atributos da santidade de Deus, os atributos morais de Deus. Um Deus que é puro, um Deus que é santo, que cria o homem e a mulher, e agora a sua criatura, ele olhando do céu à terra, ele olha a sua criatura colocando-se de joelho e reconhecendo outro Senhor a não ser ele. Então, ele existe, já baseado nos 10 mandamentos, um zelo de Deus e uma explicação de Deus muito grande em relação a isso. Deus não aceita, uma linguagem de um português nosso, para entender, que nenhum da sua criatura adore a outra imagem. Dentro desse conceito de zelo, não existe mais, eu vou sempre usar a nossa linguagem, algo mais que afete, algo mais que pese numa balança do que uma criatura não reconhecer o seu Criador. Imagina você chegar para uma pessoa e dizer assim: quem que te criou? E ele dizer assim: olha, eu vim do acaso. Quem te formou? Não, eu vim dos macacos. Quem te formou? Eu vim da ameba. Quem te formou? Eu vim de outros planetas. Quem te formou? Eu sou um fruto do universo, eu sou um fruto.
e você começa a falar isso, a professar isso, a não reconhecer isso, a não ter zelo pelo Criador dos céus e da terra. Então, ele é zeloso nessas questões. Então, quando nós olhamos, nós temos uma tendência de não olhar para os 10 mandamentos como se ela não fosse escritura, muitos. Não leem, não olham os mandamentos, porque Jesus pegou os 10 e transformou em 2. Daqui a pouco nós iremos chegar nos dois mandamentos, e nós aqui vamos fazer, não nessa aula aqui, mas quando nós finalizarmos esse assunto, que aqui eu vou sempre mais só dialogar sobre isso com vocês, nós vamos fazer aqui um tribunal e vamos colocar alguém aqui, uma pessoa, e vamos colocar vocês para julgar com as próprias escrituras. E usar, sabe, pastor, tanto o antigo quanto o novo. E usar a própria escritura para fazer um julgamento de vida, e usar a própria escritura para fazer um julgamento de morte, com a própria escritura. Então, olha a importância de poder estudar esse ponto. O versículo de número 6 diz-nos assim: e faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Então, guardar mandamento é guardar lei, guardar aquilo que Deus pediu, para que fosse feito, guardar isso, respeitar isso, entender que quem está pedindo, quem se manifestou aqui para pedir foi o Criador. Quando nós não reconhecemos isso, quando nós não entendemos isso, quando eu não reconheço isso aqui, eu estou virando as costas para o Criador. Não precisa dizer se o mundo virou as costas, mas nós temos uma missão, a igreja aqui na Terra, de anunciar esse Deus verdadeiro e anunciá-lo da melhor forma possível, anunciando o evangelho do próprio Criador para quem não acredita, porque hoje estamos vivendo uma época que é assim: se eu acredito, eu sou ignorante. Se eu acredito em Deus, eu não sou inteligente em acreditar em Deus. É como se ser cristão, ser da igreja, não é ser inteligente quando você conversa com pessoas fora do nosso meio, do nosso convívio, dizer assim: eu sigo os mandamentos de Deus, eu sigo a Bíblia, eu sigo o que a Bíblia diz. Mas, rapaz, é como se fosse um absurdo, porque as pessoas não dialogam, não falam mais sobre os pecados, sobre pecado. É como se pecado ninguém, nem Jesus. Aí começam a querer apontar Jesus, mas não, Jesus é o nosso mestre. Pecado é algo que foi criado, é um pecado original, uma queda do Éden, e que nós sofremos a consequência. E por sofrermos a consequência, Cristo está na nossa vida exatamente para nos dar força, coragem, energia e graça sobre a força que nos puxa para baixo, e assim sucessivamente. Então, aqui, os mandamentos é importante de guardar. E esse guardar aqui não é pegar uma bolsa como essa daqui, pegar os mandamentos, eu não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não dirás falso testemunho do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a fazenda do teu próximo, nem o que o teu próximo tem, nem o que ele tem, nem os filhos dos filhos dos filhos. Não é pegar isso e dizer assim: eu estou pegando isso aqui e estou guardando. Na hora que eu precisar, eu vou lá e uso. O que eu tenho que usar agora? Não é esse guardar. O guardar aqui é exatamente guardar dentro, na obediência. Exatamente. Na tábua, nessa época, é como se você tivesse que guardar na tábua do seu coração. Não existe papel. Guardar não é guardar numa biblioteca, não é guardar dentro da tábua do seu coração, para que você possa obedecer e passar para as outras pessoas. Então, o guardar esses mandamentos é importante. Por exemplo, você guarda alguma coisa para poder te dar força para vencer o pecado? Você guarda alguma coisa? Você guarda princípios? Guardo.
Você guarda, você guarda, por exemplo, nós vamos vamos continuar discutindo esses assuntos aqui. Cada vez que eu digo um não, eu estou guardando. Todos os dias, quando Deus nos permite acordei, nós conversamos já que até dormindo nós somos tentados, acordei, no acordar, ele me deu o fôlego, continuou me dando o fôlego de vida para viver, eu estou vivendo, acordei, eu já começo a ser tentado, até a hora de ir dormir, ao dobrar os joelhos e agradecer pelo dia e por tudo, até mesmo pedir perdão pelo que você pensou no dia, e ser grato por tudo. E se você chegou no final do dia, você guardou alguma coisa. Exatamente. Você não matou, não roubou, não fez injúria, amou o seu irmão ou não amou? Amou a Deus acima... Eu não vou entrar nesse a Deus, porque o Deus, quando eu for para o Novo Testamento, eu trato os 2 mandamentos. Porque para nós começarmos a falar de qualquer coisa de pecado, eu tenho que me reconhecer como pecador para não apontar para uma pessoa, porque quando eu aponto, olha quantos dedos tem apontando de volta aqui para mim. Olha o Márcio, ok, está voltando para mim. Porque imagina só, se eu digo assim, fulano e tal fez isso. Porque o pecado, que nós vamos tratar de todos os níveis, o pecado da fofoca, que não é verdade, por exemplo. Se lá no Nordeste aconteceu um fato e nós ficamos sabendo de alguma forma, a informação vem via a jato, via a Fokker da TAM. Chega aqui e nós ficamos sabendo de tudo, ouvimos tudo, e será se o ouvir também não... Será se o ouvir também nós não estamos pecando e está ouvindo o fofoqueiro? Porque quando você abre o seu ouvido, seu coração, para ouvir fofoqueiro, o fofoqueiro se sente satisfação, pode observar. Quem se fecha para fofoqueiro, o fofoqueiro não tem espaço. Ele vai querer fofocar, a pessoa cria um escudo, Priscila, cria um escudo, porque ela não aceita a fofoca. Inclusive, por isso que a fofoca ela existe, porque tem quem quer ouvir. Fala como é que é, de quem é mesmo? Vem aqui, destrói a vida de uma pessoa para você reconstruir isso só por Deus, só com o falar. E o falar está destruindo pessoas que não estão tendo zelo pela noiva. Por exemplo, nós somos o símbolo da noiva do Cordeiro. Quando eu falo mal da igreja, eu estou lançando veneno. Sabiam disso? E esse veneno, eu estou prejudicando as pessoas, literalmente. E como que quando você lê Tiago, capítulo 3, que você vai ver sobre o problema da língua, só abre um pouquinho, passa do 20, e só volta um pouquinho, só para me mostrar como... porque na hora eu preciso preparar... Tiago, capítulo 3. Porque quando você for apontar meu pecado, ou apontar o erro de alguém, você vai ter que entender todo esse conceito. Tiago, por gentileza, vamos ver aqui. Tiago é bem pequenininho, depois de Hebreus, né? Aqui, ó. Olha, todos abriram esse texto? Depois nós voltamos para o 20. Nós estamos tratando, o que eu já vou falando aqui já está dentro daqueles textos que está na sequência, por isso nós vamos pular para o ensino bíblico. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Aqui ele já está fazendo chamando a atenção das pessoas que querem saber sem saber, das pessoas que querem ser mestres sem serem mestres, daqueles que querem ser professores sem nunca ter sentado numa sala de aula para aprender, já querem sair ensinando e pregando sem saber de nada. Como é que eu já falei e vou repetir, como é que eu posso, sem entender a Bíblia, obedecer os seus mandamentos? Ou obedecer as suas orientações? Mandamentos são orientações. Então, hoje, pastor Uribe, nós estamos num problema sério porque nós não conhecemos e, por não conhecer, nós temos dificuldade de obedecer. Você vai conversar com as pessoas, elas já estão querendo nos ensinar. Às vezes, eu converso com pessoas,
A história está narrando há 200 anos. Ele começa a estudar, às vezes, 1 mês, ou 2 meses, ou ler um livro, ou assistir um vídeo no YouTube, aí vem dizendo assim, ó, eu não acredito, eu acredito, eu desacredito. Eu falei, rapaz, um vídeo fez você se tornar mestre. Um vídeo fez você se tornar um professor para vir, aí você vem, contesta o seu mestre, contesta o seu professor, contesta o seu pastor, contesta o seu líder e vai lá e joga. Está aqui, está errado, por um vídeo, Isso é muito sério. Porque quem é assim, ou quem acha que ele já diz, saiba de uma coisa, quem é mestre vai ser julgado pelaquilo que fala. Aí, a primeira coisa, aquilo que está falando, aquilo que está saindo daqui. No 2 ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Olha só, olha que sabedoria para controlar aquelas pessoas que têm a língua grande. Fala assim, tudo bem que nós até tropeçamos em muitas coisas, né? É normal, de uma hora para outra, se você não se controlar. Mas se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para controlar todo o corpo. Ele está começando a dizer que a língua tem poder de controlar o corpo ou a língua tem poder também de destruir o seu corpo ou de levantar. Agora, olha como é importante na introdução do 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, e é uma verdade, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, né, que são tão grandes, elevada por um pequeno impetuoso vento e se vira com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que o governem. Aí aquele já começa a dizer, vocês estão vendo o tamanho do navio? Vocês estão observando o tamanho do navio? Olhem para ele. E vocês imaginam que ele é governado por um pequeno leme que leva ele aonde aquele que está governando, dizendo, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para o sul, vou para o oeste, vou para o centro-oeste, vou para o norte, vou para o nordeste. O versículo 5 diz, aí ele tão educado, né? Ele primeiro... Eu admiro Paulo, pastor Eurípides, porque ele até para chamar a atenção de um povo ruim, ele é educado, culto, mas educado. Olha o que ele fala no início. Parece tudo legal. Mas aí já no 5, aí ele começa a mudar o seu sermão. Aí diz, assim também a língua é um pequeno membro. Aí ele compara a língua com o leme do navio e o corpo como o navio. E diz, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui ele está dizendo assim, a língua é pequenininha, muito pequena, mas ela tem poder, irmã Priscila, de lançar fogo em algo, e essa centelha do fogo ser tão venenosa, ser tão poderosa, e incendiar uma grande floresta. Aqui, isso está falando de um pecado que nós esquecemos, que é o nosso próprio pecado do julgamento das pessoas. Ou pegar e jogar em pessoas que são doentes de coração, porque nós falamos aquilo que estamos cheios. Se nós estamos cheios de pecado, falamos daquilo que estamos cheios. E não adianta, nós falamos o que estamos cheios. E ele retrata assim, no versículo... O menor ele lembra onde faz o estrago. Porque aí ele compara com a fagulha de fogo num celeiro. Você pega uma fagulhinha e um pequeno fogo, daqui a pouco um grande incêndio. Por que existiu esse grande incêndio? Por causa de uma fagulha. Por que isso está acontecendo? Aí por que essa desordem e um monte de problemas acontece na igreja? Por causa dos... Deixa eu usar aqui o melhor português, também para mim ser educado. Dos falatórios infrutíferos e profanos dos irmãos nossos. Dos falatórios infrutíferos e profanos. Usando... Tiago. Perdão.
Perdão que essa sabedoria, que é uma sabedoria, aí eu peço mil perdão. Não é? Não parece? É porque é doutrinária, né? Exatamente. Por isso que antes dele é Hebreus, e Hebreus, para mim, quem escreveu foi Paulo. E é muito doutrinário. E quando vai doutrinar, então pode observar que é mais Paulo doutrinando, né? Até um hábito. É um hábito meu. Li Tiago, falei, mas eu estou com Paulo, com a sabedoria de Paulo. Aí eu só falei Paulo na hora da exortação, não foi? Ó? Exato. Por causa dos problemas, que essa igreja tinha muitos problemas, essa igreja que Tiago escreveu, igreja de Jerusalém. E um delas era a fala, era um dos maiores, por isso era um dos maiores pecados dessa igreja, dessa época, era a língua, gente. Não era, vamos excluir porque é adultério, é roubo, é isso, é aquilo, é aquela outra, é aquele outro problema, é tantas... Não, a língua estava destruindo o povo. Mas graças a Deus que aqui todo mundo está com a língua santa, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Eu posso falar um negócio na minha introdução, no meu início de fé? Tinha uma pessoa na congregação que era nesse modelo. Falava de todos e todos. Olha, pastor, aquela irmã está usando peruca. Olha, irmão, está usando dentadura. Olha, irmão, cortou o cabelo. Aquela jovem não pode cantar no canal. Olha, a cor não presta. Olha, o ventilador está não sei o quê. Isso aqui não sei o jeito. Por isso que eu digo, às vezes, para os pastores, assim, de uma forma brincadeira, eu não dou parabéns, eu dou meus pêsames, às vezes, quando eu falo com um pastor. Eu tenho o meu sentimento de pêsamo. Por quê? É um sofrimento. O povo é ruim. Não, vocês não, tá? O povo, quando eu dirigi. Por isso que eu não quero. O povo, assim, se você tem 10, eu tinha 2 ou 3, eu não conseguia resolver a cabeça deles. Aí eu fiquei imaginando, né? Fiquei pensando, meu Deus do céu, quando essa irmã aí morrer, como que vai ser o enterro dela? Acho que o corpo dela vai num caixão e a língua num caminhão. Porque nós não temos noção da destruição que nós fazemos a nível de pecado com a língua. Porque nós queremos pecados consumados, irmão Márcio. De você vir com algumas coisas, e Sim. você continuar divino ao Deus que você sabe que é um Deus de bagunça, que ele é o Deus, e você continuar com as mesmas práticas. Então, assim, que mudança você teve? Concordo plenamente contigo, mas essa igreja aqui, elas tinham tido um encontro com Jesus, aprendiam direto com os apóstolos. Quem sou eu para me comparar com Tiago, entendeu? Mas a gente está falando de uma pessoa. Sim, desde aquela época. Desde aquela época, você está ali próximo de quem? Do mestre. E você não muda? Aí, imagina, em pleno século XXI, se não for... Você sabe a única forma... Olha aqui, vai vir no meu óculos. A única forma que eu consigo ficar... Porque a língua é um agente de Satanás para o pecado. A única forma para pecado. Por isso que eu trouxe para cá antes de 20. Por causa do zelo. Só existe uma forma de eu não falar de você, ou não blasfemar você, ou não se entrar aqui, dentro dessa igreja. Eu só não vou... Porque o diabo vai te usar, ou eu, ou qualquer um, a língua para, de alguma forma, menosprezar, ou criar, ou falar, sabe? Algo que desagrade. É nesse aspecto. Eu só consigo não fazer isso. Sobre você, agora marque isso daí, para não esquecer. Se eu manter o meu falar sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Então, antes de eu falar... Eu ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é santo, não vai falar profanidade. Então, eu mantenho o meu guiar. Então, é isso. Isso aqui é um exemplo, no caso, para todos. Aí entra a questão, eu preciso estar em comunhão com Ele para que Ele possa manter a minha fala na direção de Deus, dentro dos mandamentos. Aqui é guardar mandamento. Com justiça para também... Com justiça. Não pecando. Você vai acabar apontando ele também. Exatamente. Você vai fazendo a mesma coisa. É sério ou não é isso aí? O evangelho é muito sério. Ou se cala. Agora, olha só, vamos dar continuidade aqui. Aí nós voltamos para o 20. Agora nós vamos para o 6, tá? A língua também pega aí. Meu Deus do céu. E ele está só dando... 3,6, né?
Porque aqui nós estamos comentando. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. E o que é iniquidade? Olha aqui para mim, pode gravar aí, marcar aí, porque está dentro, isso aqui que eu já estou lendo, está dentro de todos os assuntos da sequência do estudo, da apostila. Não é algo mal, Opa, você vê, isso! e aí fala, não fala. Mas você vai ser julgado pelo que você falou. Isso, exato. Nesse mundo falar, julgar de todos os lados, é pecado. Diminuir ele. Não tem. Mas por não zoar, Exato. Não sangra. Não sangra, não tem efeito colateral visual. Exato. Entendeu? Então, são isso, exatamente. E olha só, essa palavra mundo aí, esse mundo antes, está falando do mundo universo de pecado. Está falando imagine um mundo de pecado. Imaginou? O mundo inteiro de pecado? De pecadores? Aí ele está dizendo assim, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. Ou seja, quem não sabe usar a língua é como todas as vezes que ela fala, sai pecado, sai um mundo, sai imundície, sai sujeira, sai um mundo de fogo de iniquidade. Ponto, vírgula. A língua está posta entre os nossos membros, aqui, e contamina todo o corpo. Eita, nossa, eu não sabia disso, é mesmo, Senhor? Porque para mim pecado eu tenho que ver o outro e julgar. Então a minha língua, ela está posta em meu membro, dentro do meu corpo, membro, só que ela contamina todo o meu corpo. E olha só, é inflamada o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Por isso que, escrevendo assim, eu penso que é Paulo. Olha como é sério quando você fala uma palavra de maldição para uma esposa, para um filho. Quando você diz assim, imbecil, burro, maldito, vai para o inferno. Desculpa aí, agora que eu estou vendo, tá bom? Sabe? Seu imbecil é quem tem parentesco com animais irracionais. Burro é quem não tem inteligência. E isso são formas que isso acumula e vai nos esfriando. Esse tipo aqui é como se saísse da nossa boca um inferno. Está aqui, não precisa nem interpretar. Mas nós queremos, vamos argumentar pecado. Não, mas para argumentar pecado eu preciso de conceito, gente. Primeiro entender o que é isso, para na hora que nós entrarmos num cabelo, num negócio e outro, a gente ter base do que é santidade, do que é separação. Tá? Então o 7 diz assim, porque toda a natureza, tá? Tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Versículo 8. Mas, tá vendo? Aqui, lembra? Eu te dei a resposta que tu foi antecipado primeiro. Mas tu fez a pergunta e eu já sabia por causa disso aqui, Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Esse veneno é o pecado. Então, minha irmã, eu ia comprar cadeado. Vou comprar cadeado para quando chegar na igreja, cadeado na boca de cada um. Você tardio ao falar. Você tardio? Exatamente. Porque aí você ouve, raciocina, respira, conta 1, 2, 3. Se possível, nem falar. Isso aqui é muito sério, gente, porque ele fala com todas as naturezas, tudo você consegue amansar, e é uma verdade. Quer ver? Falando de natureza, dos animais, macaco doma, foca doma, leão, que você vê na selva, vira um gatinho lá pro pessoal, principalmente da época do circo, faz o que você quer, jacaré doma, o que mais doma? Cavalo, o que mais doma? Elefante, o que mais doma? Cachorro, o que mais doma? Aquático, golfinho, ave, águia. Vamos lá? Vamos. Aí Tiago, caranguejo. A gente fala assim, caranguejo, vai para a esquerda, caranguejo, vai para a direita. É verdade, caranguejo. Aí Tiago diz assim, aí olha para a natureza e diz, tudo pode amansar, mas a língua do homem não se amansa. Da mesma boca não pode proceder bênçãos e maldição. Uma água pode jorrar de
uma videira dá dois frutos. Isso, vamos ler isso aqui que nós estamos conversando agora. No versículo 9, com ela, aqui ó, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Com ela amaldiçoamos os homens. Sabe quando eu digo? Uma época, antes de entrar aqui, eu fui com uma patroa em Santo Amaro, na década de 90, comprar uns enfeites de Natal que nós íamos enfeitar a loja. Ela falou, nossa, Santo Amaro é um inferno. Sabe o que aconteceu? Daqui do Calói para lá, travou. Sabe o que aconteceu até a nossa chegada? A gente chegou quase 10 horas de volta no supermercado. Aí ela, inferno, não falei que é inferno, não falei que é inferno, não falei que é inferno, era um inferno, tudo deu errado, Ela proferindo aquilo que era o inferno, era o inferno, era o inferno. É o que a gente tem que mudar, nós que bendizemos a Deus. Nós que bendizemos a Deus, pode a casa cair. Eu tenho que dizer, obrigado, Senhor. Chover, obrigado, Senhor. Calor, que bênção, Senhor. O filho doente, parece loucura, feísmo, não. Obrigado, Senhor, porque através desse menino enfermo, eu posso estar aprendendo alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa, irmã Priscila. Vou tirar alguma coisa da minha vida, não tem como você viver num problema diário, constante e mensal, que você não tire alguns exemplos de fé para a sua vida. Tudo, irmão Beto. E a enfermidade. A enfermidade, ela vem na vida de cada um. Tem para nós entender que nós precisamos de um cuidado de algo. Sim. Ir no médico, tomar alguma medicação, porque se eu sou enfermo e não mostro nenhum algo de mim, eu vou acabar chegando numa situação difícil, até minha óbito, e sem saber o que aconteceu. E a enfermidade, ela vem para isso, para mostrar que tem alguma coisa de errado no nosso corpo. Ela está sinalizando, né? Está sinalizando algo. Ela está sinalizando. Antes de voltar para o antigo, com ela bendizemos a Deus e paz. Bendizer a Deus é dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Daqui a pouco eu digo, maldito! Não é sério, não. É aí que entra, pastor Eurípides, o controle do domínio, do dominar a língua. Na hora de vir, você não falar, na hora de vir, você vê todo mundo falando um palavrão, daqui a pouco você... Por que eu falei? Por que saiu da minha boca? Por que eu pronunciei isso? Não sai. Em nome de Jesus, sai de mim mesmo. Não aceito isso para mim. Eu também tenho que pronunciar para mim, falar, ouvir, falar para mim mesmo. Por que o salmista diz assim, minha alma, por que estás triste dentro de mim? Ele está conversando. Se fosse hoje, ele teria um diagnóstico de depressão. Mas ele estava conversando com ele. Ele estava dizendo assim, minha alma está triste, minha alma está abatida. Tem que repreender, porque vem. Vem do pensamento. Você lança ela para fora. Exato. Lança para fora. Exatamente. Já era, não tem volta, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da imagem? Olha o 9 que aqui diz. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito a imagem e feitos à semelhança de Deus. Aí Deus fala assim, como é que eu chego para um outro ser humano que é feito à semelhança de Deus? Eu nunca vi Deus, eu nunca senti Deus, eu nunca vi Deus e digo que acredito em Deus porque eu vejo meu irmão e digo e amaldiçoo com a mesma boca, amaldiçoo o meu irmão, que é a semelhança e a imagem de Deus. Isso é muito sério, irmão. Vamos rever nossos conceitos armatiológicos dos nossos pecados pronunciados. É melhor não falar. É melhor nós ficarmos calados, porque a tendência do inimigo é nos usar para não termos controle na língua para amaldiçoar. Eu falo, aqui eu não estou abrindo leque, mas se eu fosse abrir leque aqui, vocês tanto amaldiçoar como abençoar. Sabe um dia que você chega num posto e você vê o atendente triste, ou a atendente, você vai achar, Deus te abençoe. Você tem o poder de abençoar, por que você vai irritar? Um dia eu cheguei numa pessoa, a pessoa triste, no sol, um negócio mal, já estava mal atendido. E eu fui, em vez de eu chegar assim, Deus te abençoe pelo dia, um dia maravilhoso. Tá, em vez de você ser um cliente especial e abençoar aquela pessoa, você se torna um amaldiçoador da vida daquela outra pessoa. Com uma palavra você pode mudar a vida de uma pessoa. Falando, na verdade, nós somos da terceira quinta da região aqui nossa. Uhum. Então nós temos reuniões toda
Terceira, então tem bastante agente de saúde querendo sair, recepcionista, ninguém está querendo. Os médicos não estão querendo vir para esse lado. Nossa. Vai que então, o povo está morto. Então, os que Sem não paciência. recebem bem, os agentes de saúde estão usando. Pelo que eu entendo, faz quanto tempo que está usando agente de saúde? Faz uns 10 anos que ela está aí. Ela quer sair, ela não quer ficar mais, está deprimida. Então, assim, a saúde, ela melhorou. Se a gente pôr na caneta, ela melhorou. Onde tinha agente de saúde que tem na sua casa? Ver como estava a saúde de vocês, a carteirinha das crianças. E o pessoal não quer mostrar a carteirinha, não quer deixar nada. E errado é a gente. Chega lá, então, assim, está sendo difícil lidar com o ser humano, com a população. Porque o governo quer pôr mais próximo do ser humano para, quando chegar lá, já chegar algum diagnóstico já resolvido. Um pré, né? Um pré-atendimento já Isso. Mas o povo não está recebendo. Não está fácil. Quando fala assim, vou lidar com isso. Porque tem todo o controle, principalmente aquele agente de saúde. Porque você vai ver só as falhas. Você vai ver no dia que a consulta não deu certo. Você vai ver no dia que você foi lá muitas vezes uma medicação, aí você vai acusar. Mas nas horas que está tudo certo, ninguém liga lá na ouvidoria e fala, obrigado, deu tudo certo. Então é só reclamação. É cultural mesmo, né, rapaz? Não é fácil. Bom, semelhança de Deus. O 10 diz assim, de uma mesma boca não procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, não pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Volte para o... Que só a língua faz as coisas. Só. Aí por isso que aí se você me perguntar, aí é o seguinte, como o irmão Márcio já me fez uma pergunta aqui, e eu já dei uma resposta também, o que acontece? Se você me perguntar, meu Deus, então com essa leitura que eu fiz aqui, eu falei, eu vou para o inferno. Pela sua língua você está condenado. Então, como controlar e como manter. É o que eu dei a resposta para você. Você só consegue isso se você manter a sua língua debaixo da direção do Espírito Santo. Fora isso, vai entrar seu temperamento, seu comportamento, se você é sanguíneo, se você é colérico, se você é ignorante, se você é estúpido, se você é arrogante, se você é precipitado, se você não é precipitado, e aí vai. Os conflitos já vão começar já aonde você estiver, seja em casa, no trabalho, na igreja, na escola, na condução. Você tem um problema crônico com o controle da sua língua. Precisa, e demonstra que cada vez que alguém não é assim dentro da igreja, ela tá precisando de uma proximidade mais de Deus. Está faltando relacionamento de Deus com a pessoa. Ela está mais aqui do que para lá. Ela está mais no mundo do que no céu. Êxodo 20, por favor. Eu parei aonde mesmo? Vamos ver. Versículo de número 7, por gentileza. Eita, meu Deus do céu. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha como existe até na hora de pronunciar o nome do Eterno. Olha como nós, aí eu, com todos vocês, de uma forma geral, como nós precisamos melhorar em relação a usar o nome de Deus, a pronunciar o nome de Deus em vão, como temos que melhorar na forma de reconhecer o nome do Todo-Poderoso, de dar a Ele toda a honra, toda a glória, aquilo que realmente Ele é merecedor como humano. Isso que ele começa a dizer. No versículo 8 diz assim, lembra-te do dia do sábado para santificar. Aqui o próprio Deus pega o sábado e diz assim, vocês trabalham demais, então eu estou no controle. Então o sábado eu quero ele para mim, Deus dizendo. E não é, então, para você se santificar e ficar mais próximo de mim. Então, nessa época aqui, já a partir desse momento, quando era na sexta-feira, quando o sol se pôr, até hoje o povo é assim lá, os judeus,
E toda a nossa raiz é judaica cristã. E o Deus continua o mesmo. Nós não guardamos o sábado, mas temos que guardar pelo menos um dia. Qual é o dia que nós... E eu já falei isso, vou falar para vocês, e já falei com vários amigos meus judeus. E já falei, eu queria ter, eu quero ter, sabe o quê? Um dia de verdade que eu possa santificar, como Deus está pedindo aqui, que seja na segunda, que seja na terça, que seja na quarta, que seja na quinta, que seja no sábado, que seja no domingo, sabe, irmão? Mas que eu diga assim, esse dia é de santificação. Porque na época que eu era pastor, o dia que eu tinha que santificar, que era o domingo, guardar e santificar, era o dia mais estressante, que eu acordava, escola dominical, correria, visita, aquela agitação toda. O dia de eu guardar, meu dia mais corrido, chegava na segunda-feira, aquela agitação toda. Não é o guardar nesse jeito. Esse guardar era aqui até os animais. Tinham que guardar até os animais. Liderança da igreja pode até ser seu pastor, mas não pode ficar assim, porque é um fardo leve, ele não pode ser pesado. Não, direciona tudo para você, é isso. É quando esse legado em vez de você tirar todo o dia para ficar no Senhor, fica pesado. Está no seu momento, chegar lá, trazer uma mensagem, trazer uma escola bíblica. Consagração sem comer. Aí você tem que fazer tudo. Não. Direciona tudo antes. Então, uma parte faz isso, outra faz isso. Isso é a obra de divisão. É todos fazer também. Exatamente, porque aí você, no dia, porque esse caso aqui é um dia específico, viu? A santificação está relacionada aqui a uma consagração de jejum, a não alimentação, a não trabalhar, a tirar uma folga. Nós trabalhamos bastante. Aí quando nós tiramos uma folga, a gente quer dormir. Um exemplo, eu estou falando na grande maioria, e é a grande maioria realmente. Quando a gente trabalha demais, quando a gente vai assim, hoje eu estou de folga. Eu falei, hoje eu... Não vou lavar roupa, não vou... no caso de mulheres ainda, dependendo da situação, no caso da minha, eu não sei se a senhora faz, a folga ainda trabalha bastante e a gente tem que entender isso. Mas é uma outra cultura. Mas mesmo assim, olhando para esse texto, sabe, irmã Priscila? Eu estou dizendo em um dia, literalmente, que nós hoje, não fazemos nem no dia do Senhor, que é o domingo, de tirar o domingo para consagrar literalmente. Estou falando nós, não assistir TV, não fazer nada, só para o Senhor, ler a palavra, e estar o dia inteiro na igreja. Eu admiro qualquer um que faça isso. Vocês podem até me criticar, mas eu já falei isso, não sei se eu já falei aqui, mas eu faço isso em partículas todos os dias. Eu faço isso em partículas todos os dias. Em partículas todos os dias. Até eu estar aqui com vocês já é uma santificação, já é uma aula, já é um culto. Só falta a oferta, né Clara? Só falta a oferta, né? Tá vendo? Eu vou ter que, porque eu já estou sendo cobrado por criança. A segunda vez que ela me cobra que o Zofilaço está ali, tem que tirar a oferta. 2 vezes já, pastor. Mas eu fico feliz porque isso demonstra que a educação cristã faz toda a diferença. Estou sendo claro, senhoras e senhores? Então tá bom. Onde nós paramos no sábado. Então, tirar um dia. Então, se não seja no sábado, um dia para santificar o Senhor. Um dia de jejum. Sempre foi sério isso. Sempre foi verdadeiro isso. Quando fala aqui do sábado... Tem que ser o sábado. Aqui é o sábado. Aqui... Não, aqui. Tá bom? Aqui, nos 10 mandamentos, é o sábado. É sábado. É um dia. Porque você começava a semana na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você trabalha e no sábado... Né? Os 10? Mandamento? Calma! Por isso que eu falei. Olha, ele já está antecipando de novo, tá vendo? Tá vendo, hein, meu Eurípides? Pastor Eurípides? De novo, tá vendo? Eu falei para você, nos 2 mandamentos, vamos deixar para falar no último. Pastor, semana começa cedo. É porque isso é na semana cristã, né? O judaísmo eles são um calendário lunar. Não tem ressurreição de Cristo, não tem... Cai da tarde, né? Na hora que o sol... Na hora que o sol estava se pondo, já é o dia, já é o sábado, né? Então já começava, quando o sol estava se pondo, até hoje é assim, tá? Na hora que o sol se põe, já é... Na realidade, o sol se põe... que palavra, né? O sol não se põe, gente. É a forma de falar, né? Não, mas se você... A forma do observador né? Até hoje. Nasceu o pôr do sol. Então...
Vamos, deixa eu me... Qual é a melhor forma de falar? Me ajuda aí. Hã? Ao cair da tarde. Oh, meu Deus do céu. Não, isso até os judeus falam, porque a voz é a visão do observador. Eu estou vendo o sol, né? Não tinha um relógio, é isso. Naquela época, naquela época eles pensavam que, porque pensavam que era o sol, e não é o sol, é a lua, né? Ao pôr da lua, ao entardecer, a virada do dia. Pô, bíblico, a virada do dia. Na virada do dia, ao entardecer. Aí já é o outro dia, então já começa na... Vamos lá, que hora que começa, que vira o dia? Vocês já tiveram viajando no GPS e viram a virada do dia no GPS? Quando muda? Que sai de dia para noite? Na hora certa? Você fala assim, nossa, virada do dia. Vira a noite no GPS. Quem? Quem trouxe? Quem trouxe? Foi? É mesmo? Então fala aí. Eclesiastes primeiro aí, pastor. Vê aí. É mesmo? Vamos ver o pôr do sol. Meu Deus, vamos ver aqui, rapaz. Eclesiastes Cantares. Quanto? O primeiro? Só um? Até o 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade é vaidade, diz o pregador. Vaidade é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai em outra geração, vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se, olha só, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. Olha aí a expressão. Nasce o sol, é a visão do observador. É exatamente a visão do observador. Não tem como colocar outra coisa. Então nem vou ler o restante, mas só que está aqui. Então tu pregou sobre isso? Parabéns. Depois manda mensagem para mim em PDF. Esses dias eu estava procurando, não achei, eu falei com ela que precisava de um número lá. Aí eu falei, cadê o homem? Onde nós estávamos aqui, para encerrarmos? No 9. Não, no 29, né? 10. É 10. É porque nos 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Aqui Deus está dizendo o seguinte, trabalhe, mas... Tire um... Gente, desculpa, Deus é RH. Pode olhar as leis de hoje. 7 por 1, você trabalha... se você for ver as leis, como que está, você trabalha 7 horas e 20. 7 horas e 20 no dia. Do descanso. Você está descansando? Está dormindo? Já está aqui, descansar. Você tem que tirar um dia para descansar. E aí você vai no médico, depois de tanta coisa, e falou, meu filho... Você precisa tirar umas férias. É ou não é? Eu mesmo já precisei. Você precisa tirar as férias. Falei, sério, doutor? Mas muito problema, tá muita coisa. Tira férias. Falei, fala isso pro patrão. Já estão ali falando, vamos lá. Os dois tirar férias assim. Sério? O cara acabou de vir de férias, não tem mais. É verdade. Nada e o gato. O pastor também parece que está querendo tirar férias. Tira um dia de férias. E, se não tirar um dia de férias, 30... Se for tirar férias, tire férias de rei, tá bom? Se for tirar férias, tire férias de rei. Descansa como príncipe e trabalha como escravo. Não escute o que eu falei, mas é a linguagem. Porque tem que trabalhar muito. Mas na hora de gozar do trabalho, não um escravo de orelha furada. Comprado. Isso, mas escravo, como eu falo, de trabalhar mesmo, porque nós não temos que ter medo de quem acorda de madrugada e trabalha e tal. Um dia, meus filhos estavam reclamando que estavam fazendo faculdade, pegando o ônibus cheio. Eu falei, eu quero que o ônibus superlote. Você vai na porta para saber o que eu também, sua mãe também fazia. Vocês têm que sentir isso. Por quê? Porque trabalhar, estudar, tem que sentir essa adrenalina, sabe? De sair. Trabalhar, o trabalho dignifica. O trabalho dignifica. Nós precisamos amar trabalho. Agora, tem que descansar. Exatamente. Provedor, trabalhador. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Não farás nenhuma obra, olha só, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, nem teu visitante que chegar na tua casa. Se chegar na sua casa, ele não pratica, não vai guardar, não adianta. Eu fui na casa de um amigo meu judeu, eu tive que ir lá fazer o shabat com ele.
Ele não para me atender. Eu falei, deu horário mesmo, virou o dia. E agora, vamos junto. Eu falei, vamos. Eu falei, eu não sei falar hebraico, não, fala em português. Então tá bom. E assim sucessivamente. Então, na hora do Shabat, mudou o horário, ele já foi fazer e acabou onde eu estava. Falei, segue aí. Acendeu a vela e fez o agradecimento ao Deus eterno, do Criador dos céus e da terra, pelo aquele momento e o início do descanso do Shabat, que é o dia do descanso e o dia da santificação, para começar. Deu horário aonde tiver, tá bom? Mas isso é independente de fé? Nesse caso aqui, se o vizinho, se você for na casa dele, né? Não faz. Ele Na sua casa. na casa dele. Na casa dele, exatamente. Na sua casa. Mas só que pode acontecer. Não. Só se ele for judeu, não trabalha, a empresa for dele. Entendeu? A maioria dos judeus na empresa deles, eles fazem. Mas nem fazem porque libera o funcionário mais cedo. Não trabalha dia de sábado e dia de sexta sai mais cedo. Pelo menos uma hora mais. Uma hora, sai 5 horas. A maioria dos que seguem a risca. Ao ponto que tem os adventistas que guardam o sábado, a maioria dos adventistas não trabalha o sábado. E, por exemplo, eu agora vou falar como pessoas que já trabalham muito no corporativo, gera um problema na empresa e ele tem que ser fiel, porque ele não pode, na hora da entrevista, dizer assim, eu trabalho o sábado, entendeu? Eu trabalho o sábado. Não, eu sou adventista, eu não trabalho o sábado. Pode observar, numa área de supermercado é raro ter um adventista. Na área, porque não trabalha sábado, trabalha todos os dias. Nunca fica sem trabalhar, nunca. Então, entendeu? Então, a área que eu atuei 27 anos. Então, nunca fica. Então, você tem que ser muito fiel. Eu conheço muitos amigos adventistas, não altera em nada, aumenta até a prosperidade, só para você ter uma ideia. Quando ele tira um dia para o Senhor para santificar. Não perde em nada. Vira um hábito. E é um hábito para Deus, literalmente. Exatamente. Seria se você tirar... Exatamente, isso. Ao ponto que existe religiões que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Né? Aí já pesa, não é nem o nosso foco aqui, porque para não... Estou focando mais aqui no dia. Num dia, se você tirar isso no descanso e santificar, literalmente. Jejuar você, seus filhos, seus gatos, e o cachorro também, e os meninos da fazenda, e os vizinhos que visitar. Qual é o seu 1? Vai cair aonde? 7 por 1. O seu 1 vai cair aonde? 7 por 1. Vai cair. Cai que dia? Vai cair qualquer um dia. Tá, dia sábado, dia domingo. Sim. Então, Exato. Isso é o que eu quero apresentar. Obrigado. É o que eu quero aqui mostrar para vocês, que isso aqui, gente, é sério. Eu queria ter o meu dia para exercer isso. Que fosse o sábado, que fosse o domingo, que fosse a segunda, e que fosse de verdade, e que eu fizesse de verdade. Mas aí eu tenho que ir para a igreja e passar o dia na igreja, em jejum, em oração com a minha família, e literalmente não assistir nada, tudo ser santificado ao Senhor. Já mas aquele dia específico, entendeu, gente? Isso aqui é admirável, porque eu não consigo, eu não consigo, ter o hábito, entendeu? Ter o hábito, mas eu sempre tento apresentar essa linha para que você tente fazer isso. Eu, particularmente, não consigo. Eu faço isso esporadicamente, eu faço isso diariamente, fracionado, os meus dias de santificação. É diferente de um dia. Agora, o que nós fazemos é o seguinte, tirar dias de jejum, de consagração, de oração, mas não é toda a semana. Estou sendo claro? Em um ano você multiplica aí. Cadê a calculadora? Por favor. Olha como é sério que eu estou falando. 360, vê quantas semanas tem um ano. Agora, de cada semana, você tem que tirar um dia. Não, peraí. Espera ainda. Não, você tem... Quantas semanas tem o mês? Quantas semanas? 4. Quantas semanas tem o ano? 52. Então, eu tenho que tirar, na realidade, uma de cada semana.
52 dias. É isso mesmo. Tem que dar o mesmo total de semana. É um dia da É. semana. Então, eu pego um dia da semana para fazer isso. Então, eu tenho consagrado o ano para Deus, hein? Então, isso aqui é muito sério. Não é simplesmente, não é só no nosso hábito mais cristão, é ir ao culto, prestar um culto, etc. Mas aqui é muito além. Não é só o culto, né? Então, é todo... O culto poderia ser o culto, nós não temos o ritual, por exemplo. Hoje, nós brasileiros, se for o domingo, na hora do culto à noite, chegar a visita familiar, acabou, você já não vem mais no culto. Aí o que ele diz? O cachorro adoeceu, o filho está com febre, você não vem mais no culto. Começou a chover, dependendo da situação, ficou frio, a pessoa já não vem. Talvez anular, né? É com a família. É com a família. Falta. Sim, é com a família. E se chegar... Isso, em casa. O que pode acontecer é você estar, nesse caso aqui é uma família. Hoje o que os judeus fazem é ir na sinagoga e da sinagoga depois concluem o período em casa. Eles eram mesmo. Eles guardavam da manhã, já fazia tudo. Os puritanos é lindo, né? E ficava Não fazia alimentação, não em consagração. Aí as coisas aconteciam. Era o período, né? E tinha um avivamento muito grande com os puritanos, né? Eles se ajudavam. Os puritanos, se você tivesse um carro, por exemplo, o teu carro, o outro era meu. Você ajudaria. Jamais um puritano viria uma pessoa caída sem ajudar. E isso, para você, o puritano jamais cairia e eles não ajudassem. Isso é mérito do puritano? Não, eles estão seguindo o mandamento. Maravilhoso. Sim. O dinheiro. Sim. Como que eu vou ajudar? Isso. Coisa assim que Aí, os puritanos aí é céu garantido. Na história do cristianismo, vamos dar uma faladinha sobre eles. Desculpa, pastor, pode falar. Tem. E era uma Tem os remanescentes. Tem os remanescentes dos puritanos. No caso dos puritanos, era todos, né? Era o grupo, mas sempre tem puritano. Agora, puritano hoje virou aquele que fizer o bem é o samaritano. Fala pra acrescentar, ela vai continuar. É verdade. Aí é triste, né, meu irmão? Levanta Meu amigo, aí é difícil esses enganadores, hein? Mas nós precisamos de muita sabedoria para não cair no laço do passarinheiro, não cairmos na lábia do inimigo e dos falsos mestres que tentam nos enganar com esse tipo de falsidade. Você enganar. Querem. Não quer aprender a palavra. Não querem aprender. Ensinamento quer só ouvir daí. Está aqui examinando aqui. Você falou que palavra? Não, examinar. Tá igual um amigo meu ali, você pergunta, ele já esquece todo dia. Tô brincando, só brincando. Examinando. Mas é um mandamento de examinai. Você falou a palavra examinar. Olhem aqui para mim. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos examinando. Quem perguntar, eu falo. Que nós estamos discutindo e mostrando, discutindo sobre a ideia de pecado no Antigo Testamento em um outro nível. Em outro nível de argumentação. Porque as pessoas, dependendo da pessoa, dependendo da pessoa para falar esse tipo, rancoroso, com raiva, para falar de pecado é como se estivesse chupando 20 limões. Mas eu vejo a falha de quem está aqui. Não é fácil eu não examinar. E também eu dou a responsabilidade para você. Você está falando, a responsabilidade está jogando para você. Só que é minha também. Sim. Tiago 3, que nós lemos. Porque muitas vezes examinar está jogando a responsabilidade para a liderança. Sim. Deu certo, mas deu errado também é você. Exatamente, mas Tiago 3 diz o seguinte, que o julgamento maior será de quem está vindo. Por isso que quando nós estamos aqui, por exemplo, exatamente, quem está ensinando, por isso que tem que ensinar certo. Não ensina certo, você está vendo conivente também, porque você está nem se preocupando em examinar. Mas aí, calma, deixa eu só falar um pouquinho sobre examinar. O examinar, que nós estamos fazendo essa prática aqui, se nós tivéssemos 20 anos aqui, fazendo isso aqui, uma vez, há 20 anos, examinando aqui todo mundo virava puritano, um exemplo, entendeu? Geraria um imenso... Quem está aqui vai gerar pessoas que vão examinar, que vão ser zelosos, respeitosos, honrar em todos os aspectos.
os judeus, depois que os rolos começaram a ser escritos, se eles fossem ler um rolo e abrisse o rolo aqui, ó, e tivesse o rolo inteiro, irmão Márcio, assim igual eu estou fazendo, é como se for, aqui para eles é uma falta de respeito isso daqui que eu faço. Mas nós estamos em outra geração. Mas nenhum faz isso em Torá, em nada relacionado a rolo. Porque isso aqui é papel. É um papel, uma seda. Mas se a escrita do original, olhe, do original, que aqui não é o original, é uma transliteração, da transliteração de uma cópia. Aqui é traduzido para um outro idioma. É algo que é um texto que está o mais próximo possível daquilo que Deus pediu para que fosse escrito pelos homens. Então, mas o respeito era tão grande, o cuidado com zelo à palavra, ao escrever Senhor, o nome, era tão grande que os escribas treinavam muito e tremiam de temor. E quando eles viam que o rolo estava rasurado com alguma coisa, levavam para o sacerdote ou para qualquer chefe de sinagoga, dizia, ó, o rolo, pegava aquele rolo, enterrava e reescrevia todo novamente, porque é a palavra do Eterno. Ela não pode ter rasura, não pode ter rasura, não pode ter nada desse aspecto. É do Eterno. Tal o teor do temor, irmão Márcio, em relação às Escrituras. Então, o que é que eu tenho um papel aqui como professor de transmitir o máximo possível de temor e tremor pelas Escrituras para os poucos que aqui estão se tornem muito em meio à geração que nós estamos vivendo. Se tornem puritanos, guardadores de todos os mandamentos que possam seguir e automaticamente aplicar isso para as outras pessoas, para que isso gere fé no coração. Mas naquela época, depois nós vamos estudar, começou a surgir muita heresia também, no finalzinho já dos puritanos. Porque os puritanos valorizavam isso daqui, ao ponto que, por exemplo, eles escreviam. Quando você começa a valorizar a palavra, você gera tempo, né, para Deus. Então você gera muito tempo para estudar. Tudo. É um avivamento ao ponto que eles não. É como se eles nem vivessem no mundo, irmã. Por exemplo, é como se eles não vivessem no mundo literalmente. Eles educavam os filhos, eles viviam separados, cresciam. Exatamente. Não. Não podia. Não podia. Não. Tinha que ter filhos, né? Então, a honra do ancião estar aqui e a família entrar com uns 4, 5, 10, 15 filhos, enchia. Bom, nós já falamos sobre isso, é verdade. Estamos no próximo, precisamos encerrar ele. Qual o próximo nós estamos, gente? 11. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, irmão Márcio falou a palavra interessante, nós estamos examinando. Se nós fôssemos ainda fazer o exame exegético, sabe quanto tempo nós ficaríamos aqui? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, só nos 10. É a partir dos 10 que gerou tanta escrita na Bíblia. É verdade. Tem que ser, né? Agora, deixa aqui, por exemplo, a questão do culto de ensino, realmente, por exemplo, e no culto, por exemplo, a maioria dos cultos de ensino tem que ter no mínimo 1 hora para você ensinar. Então, nem todo mundo hoje aguenta 1 hora de... Exatamente. Agora, se você fizer como um amigo meu fez, ele pediu alguns conselhos há alguns anos atrás e eu dei. Ele falou assim, olha, minha igreja é muito barulho, é muita bagunça, é muita profecia, é muita coisa desorganizada. O que é que eu faço? E a igreja cheia fala assim, no meu coração não está... Eu preciso... Eles não gostam da Bíblia, não gostam das Escrituras.
carregam a Bíblia, mas não entendem a Bíblia e querem discutir sobre a Bíblia. O que eu faço? Escolha um culto, a partir desse culto, fale 1 hora, todos os textos, todos os capítulos da Bíblia, 1 hora. Ele foi indo. Aí o culto foi esvaziando, 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 esvaziou e começou, ele já chegou a falar para 2, 3 pessoas. A congregação quase inteira foi embora, pastor Eurípides. E voltou pessoas que queriam ouvir e palavra e entendeu? Aí hoje, quando você chega no culto de ensino, lotado. Por quê? Já está 10, 11 anos, só daquele mesmo jeitinho. Continuou. Aí, na perseverança, não vem qualquer um, porque os bagunceiros não gostam disso. Não gostam de estudar, não gostam de sentar. Tá querendo o quê naquele momento para ele? Né? Exatamente. Eu quero isso, aí muitas vezes quem está ali na frente fala, não, aqui tem isso. Agora, isso nós estamos aqui fazendo uma meditação. Você está com a sua Bíblia, ela está com ele, vocês estão, nós estamos aqui, nós estamos num culto de ensino, nós estamos numa aula de ensino, então automaticamente é isso daqui que para mim é sensacional, que você, toda vez que você sai daqui, você aprendeu, nem que você aprendeu 10%, você aprendeu 1%, mas você cresceu, irmão Eurípides. Você crescer, e você crescer, seus horizontes ampliam em relação às Escrituras e a sua fé também amplia. É muito ruim você ficar 20 anos numa igreja e não saber nada e não defender sua fé. E não valoriza a palavra. Pronto. Por exemplo, para mim, assim, eu nasci com aula, né? Então, para mim é muito importante o culto de ensino, o culto da escola dominical, a aula, aprender. Me ensina, me mostra, sabe? Me ensina, Marcos, me ensina, Eurípides, me mostra, sabe, para mim, isso aí, deixa eu ver, eu posso mostrar meus apps de mestres meus, mandando, eu vejo pregando, falo, manda o sermão para mim, tu acha que eu estou brincando porque eu falei contigo? Não, porque quem já está acima de mim a nível de conhecimento que eu conheço, manda o sermão para mim, deixa eu estudar, deixa eu ver como é que você colocou, está aqui, eu pedi para um hoje. Deixa eu ver onde as raízes, quem você estudou, quem você leu. Eu tenho que ter a mente aberta para querer aprender. Senhor, eu estou com o coração aberto, coração e mente aberta. Eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero crescer na graça e eu quero crescer no conhecimento. Vamos ler aqui para encerrar nos 10 mandamentos, para entrarmos no próximo aula em outros assuntos. Agora, 12, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que versículo poderoso. Mandamento com promessa. Vou até marcar ele aqui, porque eu vou ter que ajudar minha mãe mais ainda. Cada vez quando eu leio, eu melhoro. Deixo aqui, porque eu já vou pedir perdão a ela, que eu já não vou abandonar ela mais. Eu brinquei para ela que eu vou deixar a senhora mais de pé. Mandamento com promessa. Quem honra pai e mãe, vive mais. E Deus protege. Agora, quem não honra pai e mãe, esse mandamento, você pode ter problemas na sua vida. Isso aqui é Deus dizendo, honra pai e mãe. Porque a mãe foi a que abriu o portal. Eu não estou falando em astrologia, não. Foi ela que fez você e seu pai, você entrar nesse mundo maravilhoso. Sem seu pai e sua mãe, não é mulher, não é marido, não é amigo. É pai e mãe que fizeram nós entrarmos nesse mundo. Então, eu estou honrando, honrei meu pai, honrei minha mãe até hoje. E vou honrar em sacrifícios que eu puder fazer por ela. É uma honra poder... Você vê que a moça fala de nós se volta agora para a família, né? Uhum. Meu pai, uma coisa do Criador nos fez, né? Sim. Ele já tá falando. Tá. Porque muitas vezes, como a gente estudar, muitos não viram Deus. Sim. Não viram, não sentiram, não. Mas ele já está dando. Aí já é um mandamento. Honra também. Exatamente. Quando você faz isso, você está honrando. E ainda recebendo Quando eu pego o 12 aqui e digo assim, honrar pai e mãe, gente, é você se sacrificar por eles. Porque, no caso, um pai e uma mãe. A mãe, 9 meses na barriga, o pai ajudando a criar em todos os aspectos, criando desde pequenininha, crescendo. Aí depois esse menino, de uma hora para outra, vira as costas e assim, não te reconheço. Não te reconheço como pai, não te reconheço como mãe, agora eu vou seguir o meu caminho, filho pródigo, e aí vai. Então, isso é muito sério. Então, honrar pai e mãe está dentro do processo. Quando você não honra, está pecando.
Olha aqui, pô, a gente está falando da Ramádio. Quando eu não faço isso, irmã Priscila, irmãos, quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. Quando nós jogamos ela lá no asilo, ou ele lá na coisa, e ele está lá sofrendo e a gente não poder ajudar ele em nada, é falta de honra. Estamos pecando em não poder ajudar. Eu posso ajudar e não ajudo. Eu posso fazer e não faço. Então, Esse honrar também é respeitar. assim, o honrar só em você reconhecer que ela é seu pai, sua mãe, e respeitar ele com a visão dele, não com a nossa visão, porque ele foi criado em uma outra geração, e a geração dele, ela entra em conflito com essa nossa geração. Então, por exemplo, a geração, vou falar de meus pais, é diferente da atual. Dependendo daquilo que eu falo para minha mãe, se eu não souber, para ela, eu estou desrespeitando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, que eu respeito minha mãe, sempre quando eu vou, estou com ela, durmo lá, estou com ela, que vocês sabem, eu sei que minha mãe não gosta de televisão, Você se alimenta como? e que me alimente bem, e se eu não me alimentar e não comer, e pode estar ruim, pode estar o que for, eu digo que está bom, que está gostoso, que está legal, que está bom, e se... Fazer aquilo que agrade. Aquilo que agrade ela, é uma forma de honrar. E, por exemplo, eu não assisto nada em nenhum momento por respeito, entendeu? Então, por respeito, eu não quero entristecer desses aspectos. E aí, tantas outras coisas também que você pode fazer para não entristecer o seu pai, entendeu? Para você não entristecer a sua mãe. Essa honra é muito importante, porque as gerações são outras. Essa geração, ela é fast food, né? Essa geração essa geração nova é bem diferente. Bom, deixa eu só ler aqui o restante para encerrarmos, tá, gente? Espera ainda. Próximo, 13. Não matarás, não adulterarás. Agora, ó, porque a gente vê pecado só no adultério, né? Em matar. Tá vendo? Ó, é pecado matar? A gente só... É isso. Igual esse dia perguntei, é pecado ter arma? A gente nem entende o conceito e quer já ir logo para o ato. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não dirás falsos testemunhos contra teu próximo. Olha lá, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem sua casa, nada do teu próximo. Todo o teu... deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho algumas virtudes que eu posso dizer para você. Que uma delas é baseada nesse texto 17, para nós encerrarmos. Eu vejo muitos amigos meus e irmãos crescendo muito, enriquecendo muito. E eu fico felicíssimo. Outros ficam tristes e começam a pensar e falar o que não tem que falar. Quando você muda de carro, compra uma coisa, melhora a coisa, tal, pensa mal, julgam. Eu visitei esses dias a casa de um amigo meu, que ele me chamou para mostrar a mansão que comprou. Aí mostrou. Muito bem, Deus abençoe. Eu sei que uma casa de 3 milhões, vocês sabem que é uma mansão, né? Então, olhei, fiquei encantado, maravilhado, junto com ele, abracei, dei parabéns, e ele me conhece o desejo do meu coração. Por toda aquela beleza e tudo, é a dele a casa, foi o eterno Deus que deu para ele, com o trabalho dele, com o fruto dele. Então, eu não tenho que ficar desejando nada dele, porque é fruto dele. E eu aprendi isso, irmão Márcio, irmã Priscila. Aprendi isso desde cedo, porque eu comecei a sofrer isso logo quando as famílias, os irmãos se separaram. Um prosperava mais, outro menos, e a família tudo fofocando, os cunhados tudo fofocando, aquela coisa toda. Ele é da igreja, a igreja rouba. Ele é pastor rouba. Como? Um pastor pobre que nem eu. Eles querem aliar a gente com o bispo de Macedo, com Silas Malafaia, com os ricos. Com os mais ricãos. Não, mas é uma realidade. Querem associar a gente, que todos os pastores são ricos porque furtam de alguma forma. Passam a mão. Falei, vocês não têm noção. Vocês não sabem o que é sacerdócio. Eu falei, rapaz, nem pra esse terreno aí, passou que eu vou pagar. Você acredita? Você faz pra mim. Não, tá na igreja. Tem igreja. Tá vendo? Falou isso aí. Não, tá vendo? Não, mas é o conceito. Aí eu falei, não, mano, você limpa aí e vai lá pro culto. Você vê, só tem 3 lá. Olha, para mim encerrar aqui com vocês, Deus abençoe os irmãos de uma forma